Fala pessoal, tudo bem com vocês? O que aconteceu em Goiânia, hein? O Timão errou muito, foi péssimo, talvez a pior partida sob comando de Vitor Pereira, que também errou muito e soltou o verbo na coletiva pós-jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, deixa eu te dar uma dica. Você sabia que o OneFootball é a maior plataforma de mídia do mundo? E que assim que terminam os jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil, você pode acompanhar os melhores momentos do jogo do teu time do coração assim que acabam as partidas. Os highlights, os melhores lances e em altíssima definição. Nem adianta sair por aí procurando em qualquer site e tudo mais, vai direto no OneFootball. Além de ter notícias, estatísticas, resultados, tudo sobre o teu time, mercado da bola, nessa janela de transferências, você encontra no OneFootball. Não perde tempo, eu vou deixar um link aqui na descrição, você baixa gratuitamente, viu? Não custa nada e serve para qualquer celular. Eu tava pensando aqui qual o pior jogo sob comando do Vitor Pereira. E tem aquele jogo no Maracanã, né, o 4-0 pro Fluminense, do bom time do Fernando Diniz. Não desmerecendo o Atlético Goianiense, mas acho que o momento das equipes é completamente oposto. E olha que o Atlético jogou muito e mereceu a vitória em Goiânia. Isso é indiscutível. O fato é que o Corinthians não jogou absolutamente nada. E talvez por isso, até pelo time que o Vitor Pereira colocou em campo, titularíssimo, desde os primeiros instantes, não podia jogar tão pouco como jogou. A sensação que eu tenho é que o Corinthians não se preparou para esse jogo, não estudou o seu adversário e deixou o Atlético Goianiense fazer tudo aquilo que bem entendeu no jogo. O Atlético estava muito à vontade. Estava em casa, né? Mas estava muito à vontade. Conseguiu ditar o ritmo do jogo no primeiro tempo e conseguiu, inclusive, fazer a sua estratégia para vencer o jogo no segundo tempo e ampliar o marcador, uma vantagem muito importante dentro de um confronto eliminatório para depois decidir na Neoquímica Arena. O Corinthians foi dominado pelo Atlético Goianiense. No primeiro tempo, o Corinthians parecia perdido, correndo atrás dos caras do Atlético, que tem no seu meio-campo a sua principal virtude, especialmente nos pés do Marlon Freitas, no Jorginho, na qualidade dele, no Baralhas, que marca muito bem e sai para o jogo, nas laterais, nas duas pontas, quando eles conseguem ir para a linha de fundo e centrar aquela bola, e o Corinthians parecia que estava correndo na esteira. Sempre um pé atrás dos jogadores do Atlético, sempre perdendo a dividida, perdendo o pé de ferro. Até, digamos, na chegada mais dura, o Atlético foi melhor. O Atlético teve mais virilidade, o Atlético bateu, caçou o Yuri Alberto em campo. E aí você pode colocar na conta da arbitragem, mas também de um time que foi muito mais competitivo, enquanto que o outro assistiu. Nada fez contra um Atlético envolvente, estratégico, competitivo e que venceu o jogo, dominou a partida. E o Corinthians, nas mãos do seu treinador, nada fez para mudar isso. Na verdade, quando ele pôde fazer isso, ele fez errado. No intervalo do jogo, quando você já via que o Atlético era superior e que o Corinthians pouco produzia, as trocas do Vitor Pereira, elas foram completamente contra aquilo que a gente estava vendo. Ele tira o Duqueiroz, e aí pode ter uma questão física e tudo mais, mas o Duqueiroz era o cara que consegue pelo menos fazer o meio de campo do Corinthians jogar. Quando ele escala esse tripé de volantes, que são meio campistas, porque eles chegam à frente, e eu não discuto isso, né? Você ter Cantígio, Maicon e Duqueiroz, eu acho um bom meio campo, você precisa que esses caras façam a criação do teu time, coisa que o Corinthians já não tem, porque não tem um meio armador. Então o Duqueiroz é o único que consegue. O Cantígio tenta com a sua bola longa, tenta numas enfiadas, só que o Atlético marcou bem demais. Então nem isso o Corinthians conseguia fazer. Só que ao invés de tirar o Maicon, que era uma figura nula no jogo, o Vitor Pereira tira o Duqueiroz. O Roger Guedes, eu não acho que ele tenha feito um mau jogo, ele estava meio perdido, mas ele foi um cara que se doou na defesa, tentou fazer algumas jogadas pelo lado esquerdo, estava tentando encontrar um entrosamento com o Yuri Alberto, que visivelmente não estava dando pela marcação do Atlético, e o Vitor Pereira me saca o Roger Guedes imediatamente no intervalo. Achei equivocada também. E aí ele tenta, né, recompor com o Adson, que ok, acho que a entrada do Adson se justificaria, se não no intervalo um pouquinho mais à frente no segundo tempo, porque ele permite com que o Fagner possa subir um pouco mais. O Fagner, que estava muito preso no primeiro tempo, começou a sair um pouco mais, especialmente por dentro, porque o Adson dá essa linha de fundo, né? Dá esse corredor pelos lados do campo.
Só que a marcação do Atlético impedia o Corinthians de fazer qualquer tipo de jogada. O começo do segundo tempo talvez tenha sido o melhor momento do Corinthians no jogo. Ali o time tá bem, mas aí o Jorginho que deu um nó tático no Vitor Pereira, que jantou o Vitor Pereira, leu o jogo muito melhor do que o técnico português. O que me satisfaz é que o Vitor Pereira reconheceu tudo isso na entrevista pós-jogo. Ele reconheceu que o time foi mal, que a postura precisa ser outra e que, usando a frase dele, os jogadores do Corinthians, a sensação é que eles estavam de barriga cheia e que os do Atlético estavam com fome. E foi exatamente isso que eu vi, cara. Segundo o Vitor Pereira, porque eu também estava colocando na conta dele, ele transferiu, que esse jogo foi trabalhado, que a motivação para esse jogo foi trabalhada, porque não é possível. Eu fiquei imaginando, cara, o Vitor Pereira não conseguiu motivar esses caras? Será que é muito jogo? Aí os caras saem de uma virada épica contra o Atlético Mineiro, vice-líder do Brasileiro, super bem para jogar contra o Atlético Goianiense e entrega isso aí? Num jogo eliminatório de Copa do Brasil, num jogo difícil em que você não pode entregar 2 gols, porque depois fica mais difícil para reverter na volta? Será que os caras não sabiam que estavam jogando? Porque a sensação que eu tive é que eles não sabiam contra quem estavam jogando. Eles deram muito espaço para os caras, marcaram a distância. Pô, o Cássio falou na saída de jogo, é o 3º, 4º gol que a gente toma, sem tirar minha responsabilidade, dizendo o Cássio, de um cara que domina, pensa, escolhe o canto e chuta. E ninguém chega, e ninguém diminui o espaço. Foi muito frouxo, o Corinthians foi frouxo na marcação, na organização, na competitividade. Assistiu o Atlético Goianiense passear em Goiânia. E aí, 2-0, né? Que vai ter que reverter aqui 3 semanas. Só que até lá tem 2 jogos contra o Flamengo. E aí como é que você faz? Você joga assim? Aí tá o desafio do Vitor Pereira. Não só esse, tá? Mas em termos motivacionais, ele vai ter que colocar na cabeça desses caras que esse jogo contra o Flamengo virou decisivo, ou mais do que decisivo, porque se o Corinthians cai pro Flamengo, vai ter que fazer uma epopeia para classificar contra o Atlético Goianiense. Se classifica contra o Flamengo, vai muito mais tranquilo. Porque é difícil realmente jogar em 3 frentes, né? Então, esse jogo contra o Flamengo ele é fundamental. Só que tem algumas questões táticas que me preocuparam no jogo. Por exemplo, talvez o William tenha feito o seu pior jogo da carreira. Ele errou tudo que ele tentou fazer. E assim, tá aqui um defensor do William pela bola que ele joga. Porque eu tenho acompanhado o William, inclusive em loco na Neoquímica Arena, e é um privilégio. Ele joga muito. Ele é um cara no nível da Premier League. Ele é um cara de nível europeu. Porque ele tem o drible, ele tem a velocidade, ele tem um contra um, ele tem a jogada pessoal, ele dá muita opção. Ele normalmente faz coisas que não estão nos números dos estatísticos. Porque, às vezes, não resulta numa assistência, não resulta num gol, mas está dentro de algo diferente que o Corinthians tem no seu time por conta dos pés do William. Mas eu preciso concordar com o torcedor que reclama que o William ainda entrega muito pouco pelo que ele custa, pelo que ele vale, pelo que ele é. O William é um jogador de outra prateleira e que, podia não resolver todos os jogos, mas dali 3, 4 jogos ele tinha que acabar com o jogo. Ele tinha que ser a referência técnica. Ele tinha que ser o camisa 10 do Corinthians como ele é. E ele não está sendo. Então, eu sei que tem a lesão, eu sei que tem intensidade, eu sei que tem uma idade um pouco mais avançada, que talvez ele não seja o mesmo jogador, talvez não com certeza, mas ele precisa entregar um pouco mais. E hoje o jogo dele foi lamentável. Como foi de outros tantos jogadores dentro do campo. Eu salvaria o Yuri Alberto, que eu acho que é um cara que, assim, você viu que ele tentou, cara. Ele apanhou o jogo inteiro, ele saiu da área, ele tentou driblar, teve um erro fatal, que é uma jogadaça que ele faz pelo lado direito, chega na frente do goleiro e ele tenta tocar pro lado. Ali chuta gol, né, Yuri? Mas ele tentou, ele fez a parte dele, ele brigou muito, ele é um cara muito brigador, muito envolvido, que estava envolvido no jogo, tentando alguma coisa, mas a bola pouco chegava, quando chegava mascada, a marcação estava muito difícil para cima dele, ele pouco conseguiu jogar. E aí tem uma declaração do Vitor Pereira que me preocupa, que ele diz que o Roger Guedes e o Yuri não podem jogar juntos porque isso dificulta na recomposição.
Quem sou eu para discutir com o Vitor Pereira, né? Ele tá lá, ele sabe o que ele faz. Mas assim, contra o Coritiba, embora a fase do Coritiba, que não seja das melhores, eles mostraram um entrosamento e uma capacidade muito boa no setor ofensivo do Corinthians. Você simplesmente rasgar isso no terceiro jogo, eu acho muito injusto. Até porque recomposição, na minha opinião, na minha humilde opinião, no primeiro tempo, o Roger Guedes estava fazendo. Ele estava fazendo. E a recomposição ou a segurança defensiva, ela tem que ser dos outros quando você tem caras lá na frente que podem te resolver o teu problema ofensivamente. Se você tem jogadores desse nível que não jogaram hoje, tá? Mas que podem te corresponder em determinados jogos, como o William, Roger Guedes e o Yuri Alberto, você tem que montar um time que tenha... Não que esses caras fiquem lá na banheira sem correr, caminhando, esperando a bola. Não é isso, até porque eles correm. Todos eles correm. Mas você precisa montar uma estratégia de segurança defensiva para que a bola chegue limpa para esses caras. Eu não vou responsabilizar esses caras quando não houver recomposição, porque eles precisam fazer o deles lá na frente. E eu preciso montar um time mais bem estruturado. E ele tinha até 3 volantes no jogo. Só que, cara, o Maicon estava perdido. E ele opta por tirar o Duqueiroz. E depois ele opta por tirar o Cantillo. Então, assim... Aí eu coloco na conta do técnico, porque assim, tem erros individuais? Tem. Tem erros coletivos? Tem a falta de motivação, de garra dos jogadores? Tá, você pode colocar tudo isso no balaio. Mas tem uma responsa do treinador nesse jogo, que eu acho que faz um baita trabalho, que eu acho que assim, conseguiu muito com muito pouco, em vários momentos, que recuperou jogadores, que colocou jovens para jogar, enfim, que fez muita coisa boa nesse Corinthians. Mas hoje, a responsabilidade maior é dele. É dele. E disso eu não vou tirar. Inclusive, para escalar o Fausto Vera. Gente, tá mal explicado isso. O cara chega na terça, viaja e joga na quarta. Qual a necessidade disso? O cara que não teve tempo de se adaptar, que é um baita volante, grande contratação, entendo tudo isso. Mas colocar quando o time tá perdendo, de uma forma assodada, sabe? Sei lá, para tentar... justificar alguma coisa, não sei. Não ficou bem. Não ficou bem. E olha que o Vitor é tão cauteloso com tantos processos, né? Tá muito se cobrando aí a entrada do Ramiro, do Matheus Vital, e ele tá dizendo, não, vamos ver se eles se adaptam ao time. Aí o cara que chega da Argentina, desembarca no aeroporto, os caras já dão a camisa do uniforme do jogo e dizem, ó, entra ali que, né, vai rolar a substituição agora, ó. Ali, o jogo tá rolando, entra no jogo. Não caiu bem isso. E não tô aqui fazendo nenhuma ilação de algo ilícito aqui, gente, nada disso. Só tô achando ruim que o Vitor Pereira tenha antecipado um processo em relação ao jogador dentro de mais uma das tantas medidas erradas que ele teve nessa partida. A entrada do Fausto Vera foi só mais uma. Pouco deu pra gente ver a qualidade do jogador. Ele entrou num jogo, num cenário completamente adverso, completamente desconectado do jogo, do time, e obviamente ele não ia render. Então, o Vitor Pereira fez tudo errado nesse jogo. E os jogadores, por consequência, apenas complementaram a partida terrível que fez o Corinthians. Dá para buscar? Claro que dá. Daqui 3 semanas, dependendo do que acontecer contra o Flamengo, eu sei que a Neoquímica Arena vai estar lotada, o Corinthians vai fazer um show, uma festa e tudo mais, e pode fazer 2 gols para levar para pênaltis, pode fazer 3 gols por diferença, porque na diferença técnica entre as duas equipes, o Corinthians é muito superior. Só que hoje parecia que o Atlético era o Bayern de Munique e o Corinthians um time de bairro. Essa lição o Vitor vai ter que levar para casa junto dos caras, junto dos jogadores. O que aconteceu em Goiânia é coisa para não se repetir na temporada inteira. É coisa para não mais se repetir, porque foi assim um desastre técnico, anímico, individual e coletivo. Uma noite para esquecer. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!